orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, neste dia que foi feito pelo Senhor, estarmos na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor. Suplicamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor fale conosco, alimente o nosso ser, o nosso espírito, Senhor, e nos fortaleça e nos desperte pela Tua palavra, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós fazemos parte da igreja de Deus, que é espalhada por toda a face da terra e que tem como, obrigado querido, que tem como objetivo primeiro glorificar o nome do Senhor e também de expandir o reino de Deus em todo o canto. Como igreja, nós já ouvimos falar muito acerca disso. Igreja militante, aquela que continua nesta terra, igreja visível, que também somos todos nós que fazemos parte do povo do Senhor, igreja triunfante e aqueles que já foram promovidos para a glória do Senhor dos céus, igreja invisível, que conta com a presença de todos aqueles que foram escolhidos, chamados pelo Senhor para fazerem parte do rebanho do Senhor. Nesta manhã eu queria analisar esse texto de Êxodo, capítulo de número 17, com vocês e ver a igreja, algo acerca da igreja de Deus. Porque esse texto nos mostra muito e nos fala muito acerca da igreja do Senhor. Muitas das vezes o que acontece com boa parte do povo de Deus é que mesmo sendo igreja do Senhor, participante do corpo do Senhor, onde o Senhor Jesus é o cabeça, não se tem uma consciência viva, real, plena do que verdadeiramente é ser igreja, do que verdadeiramente é participar do povo do Senhor. Esse texto nos mostra que Deus liberta o seu povo do domínio egípcio, o povo vence o primeiro obstáculo, que é o Mar Vermelho. O faraó vinha atrás para poder destruir, o Mar Vermelho estava à frente, e aí Deus fala para Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao meu Israel que marche. Então Deus mostra que a sua igreja precisa marchar, precisa continuar progredindo, e nós estamos nesta caminhada, nesta marcha, como diz um hino de nosso cenário: marchai sim avante, né? Marchai sim erguendo o seu pendão real. Só que nesta marcha, não mais para a Canaã terrestre, e sim para a Canaã celestial, nós precisamos analisar algumas coisas bastante importantes. Porque semelhante a esse texto está a nossa vida. Eu queria que você olhasse para esse texto e visse que de uma maneira semelhante como Israel fora liberta do Egito, nós fomos libertos do domínio das trevas. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então nós participamos deste povo, que é o povo do Senhor, o ajuntamento do povo do Senhor, peregrinando, indo em sentido a Canaã celestial. Só que nesse trajeto, neste percurso, há muitas lutas. E é o que esse texto nos mostra. Diz a palavra de Deus que Amaleque peleja contra Israel em Refidim. Moisés, que estava liderando o povo, ele é informado, fala a Josué, para que Josué possa reunir homens e aí ir pelejar contra Amaleque. E Moisés vai ao cume do outeiro com a vara de Deus. Leva consigo Arão e Ur. E diz a palavra que Moisés começa a interceder pelo povo. Ergue as mãos em favor do povo. E enquanto ele está com as mãos erguidas, o povo está triunfando sobre a liderança de Josué. Só que quando Moisés baixa as mãos, o povo começa a perder. E ele, recobrando as forças, ele ergue de novo as mãos, e Israel volta a vencer. E quando ele cansa e baixa as mãos, Israel começa a perder mais uma vez. Diz a palavra de Deus que Arão e Ur, vendo aquilo, colocam uma pedra atrás de Moisés, faz com que ele possa se assentar nela.
Um segura uma mão, o outro segura a outra mão, e agora os três ficam juntos, intercedendo em favor do povo, até o término da batalha. Enquanto eles estão intercedendo, diz a palavra que Deus deu a vitória através de Josué. E Deus mandou escrever, registrar no livro, e disse: escreve no livro, repete a Josué, porque eu hei de destruir Amaleque debaixo do céu. Eu mesmo irei riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E nisso acontece um culto a Deus. Diz que Moisés, ele edifica um altar e adora ao Senhor e dá o nome do altar: o Senhor é a minha bandeira. Nesta manhã, rapidamente, nós queremos refletir com vocês, amados irmãos, sobre Êxodo e a consciência de um povo militante. Qual é a consciência que nós precisamos ter? Como povo de Deus, como participantes do exército do Senhor, pois é esta a figura que o apóstolo Paulo nos mostra, escrevendo aos Efésios, que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos permanecer firmes contra as ciladas do maligno, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, né? Contra as forças espirituais do mal. Qual a consciência que nós precisamos ter? Em primeiro lugar, nesta peregrinação rumo a Canaã celestial, eu preciso entender que eu estou participando de uma grandiosa batalha. E isso está muito claro aqui no texto. Amaleque se levanta contra o povo de Deus. Amaleque aqui está representando aquele que é oposição, que é contrário à obra de Deus, ao povo do Senhor. Mas se você olhar, e eu peço que você olhe agora, por favor, o versículo, no término dessa leitura, o Senhor vai dizer de uma maneira muito clara, versículo 16, vejam aí, por favor, o Senhor faz um juramento, e diz assim a palavra: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então nós participamos desta luta nos dias de hoje. Estamos neste mundo lutando contra as hostes do mal, como diz o apóstolo Paulo. Nessa peregrinação, a nossa luta começou desde antes de nossa conversão, o inimigo lutando para que não fôssemos alcançados pela graça de Deus, mas louvado seja o Senhor que sua graça é irresistível. E esta luta só vai terminar no dia de nossa morte. Nós temos que ter essa consciência, participamos desta luta. E a segunda consciência que esse texto nos mostra que precisamos ter é que, por estar neste povo de Deus, no exército do Senhor, peregrinando para Canaã celeste, eu tenho um papel a desenvolver, eu tenho um papel a desempenhar, eu tenho responsabilidade. É verdade. Se nós olharmos aqui o texto, cada um está fazendo a sua parte. Moisés está intercedendo pelo povo. Arão e Hur estão juntos com Moisés intercedendo pelo povo. Josué, ele está liderando o povo. E os homens que foram escolhidos estão guerreando. Todos juntos, cada um fazendo a sua parte, com o único propósito de destruir o inimigo. E a palavra do Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, nos deixa claro que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o próximo, a nossa luta é contra o inimigo de nossas almas, e o Senhor nos diz de uma maneira muito clara que precisamos lutar juntos pela fé evangélica. O Senhor nos diz no livro dos Salmos: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e diz que é como óleo precioso, desce sobre a cabeça, vai para a barba de Arão desce sobre a orla de suas vestes, é como orvalho do Monte Hermon sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nesta luta, nesta responsabilidade, todos nós, indistintamente, independente de nossa faixa etária, independente de nossa condição econômico-financeira, independente de qualquer coisa
nós precisamos entender que há uma necessidade de desenvolvermos o nosso papel, a nossa função. Alguns, quando chegam à idade bela, né, a idade dos cabelinhos de algodão, cabelinhos brancos, lá na igreja também há muitos irmãos de cabelinhos brancos. Alguns erroneamente pensam, eu já estou feito apóstolo Paulo, eu já completei a carreira, eu agora só guardei a fé. Ou outros que gostam muito de futebol dizem, eu já suspendi, eu pendurei as chuteiras. Mas no reino de Deus, a palavra nos mostra que deve ser diferente. O Senhor nos fala no livro dos Salmos que o justo floresce como a palmeira, cresce como o cedro no Líbano, plantado na casa de Deus, florescem nos atos do nosso Deus, na velhice darão muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto e que nele não há injustiça. Então, como diz o hino de nosso inário, há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Consciência que precisamos ter, amados. Êxodo e a consciência de um povo militante. Eu preciso ter consciência de que estou participando de uma batalha. Eu preciso ter consciência de minha responsabilidade. Terceira consciência que esse texto nos mostra de maneira muito clara é que por participar do exército de Deus, eu já sou vitorioso. Consciência da vitória. A vitória pertence ao povo de Deus. O Senhor nos diz de uma maneira muito clara que em Cristo Jesus nós já somos o quê? Mais que vencedores. Por favor, irmãos, olhem aí o versículo de número 13. De número 13, diz assim: e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Venceram a batalha. E é o que o Senhor promete a cada um de nós. Se estamos com o Senhor, Ele nos conduz em vitória. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele sempre nos conduz em triunfo. Se estamos com o Senhor, devotados ao Senhor, procurando fazer a vontade do nosso Deus, Ele mesmo vai à nossa frente, como diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas Ele diz, eu vou à frente de minhas ovelhas. O lobo quer tragar, quer destruir, mas o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor livra. Precisamos ter essa consciência, amados. Estamos em uma luta, é verdade. Temos nosso papel, temos nossas responsabilidades, sim. Mas em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. O inimigo pode vir contra nós, mas, como diz o salmista, em nome do Senhor o destruir. Não é a nossa força, mas é a ação de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus em nós e através de nós que nos dá a vitória para a glória do seu nome. Em quarto e último lugar, esse texto nos diz e nos mostra uma outra consciência. Eu tenho, nessa peregrinação, nesta caminhada para a Canaã celestial, enquanto eu estiver nessa caminhada, eu estarei enfrentando lutas, uma guerra, eu tenho responsabilidades, eu tenho que ter consciência de que a vitória, Deus já me concedeu esta vitória, mas em último lugar, diz a palavra do Senhor, versículo 15, que Moisés, ele edificou um altar, ele chamou, o Senhor é a minha bandeira. Aqui é outra consciência que nós precisamos ter. Consciência de que somos adoradores do Senhor. E como adoradores de Deus, nós precisamos prestar cultos ao Senhor. A palavra nos mostra desde Gênesis capítulo 4,
quando, depois de Deus formar todas as coisas, de colocar os nossos pais naquele jardim, depois de haver desobediência e eles serem expulsos do jardim, eles têm filhos e agora os filhos chegam e oferecem um culto. Caim e Abel oferecem ao Senhor, adoram ao Senhor. Só que a palavra nos diz de uma maneira muito clara que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não atentou o Senhor. A oferta de Caim fora aceita diante de Deus, e o texto é muito claro, diz que antes do Senhor olhar para o que estamos trazendo ao altar, Deus olha para o ofertante. Deus não está muito preocupado com o que está sendo trazido, sendo oferecido em seu altar, quando ele olha a vida do ofertante. Porque se ele sabe que se o ofertante for temente a ele, devotado a ele, dedicado a ele, não vai fazer ou não vai oferecer coisa que não seja agradável. Temos que adorar o Senhor. Moisés adora a Deus. Noé, depois de sair da arca, adora ao Senhor. Precisamos entender que a Bíblia tem essa constante. Os servos do Senhor foram feitos para adoração ao Senhor, e o nosso catecismo diz isso. Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Nós fomos feitos para a glória do Senhor, para adoração ao Senhor. Só que Moisés, ele oferece um altar, ele adora a Deus e ainda dá um nome para um altar, que era uma prática naquele contexto. E a prática o nome que ele dá para aquele altar é: o Senhor é a minha bandeira. E esse "o Senhor é a minha bandeira" deve nos fazer refletir um pouco. Porque essa colocação de Moisés para o altar que ele ofereceu ou preparou diante do Senhor, deixa de uma maneira muito clara quem é que está conduzindo a vida dele. E quem deve estar conduzindo a nossa vida? Nos filmes que certamente nós assistimos, no contexto medieval, onde há lutas, e sempre quem vai à frente do exército é um soldado, e ele leva consigo um pavilhão, uma haste grandiosa, e naquela haste, lá na parte superior, tem uma bandeira. É a bandeira do exército. E qual a necessidade de ir à frente? É de mostrar quem é que vai à frente. Por que isso? Porque se eu estou vendo desde longe quem é que está vindo contra mim, eu vou poder pensar, refletir, analisar se tenho ou não condição de enfrentar esse inimigo. Moisés faz um altar e dá o nome "o Senhor é a minha bandeira", e ele diz: olha, é Deus que vai à minha frente, é Ele que me conduz, a minha vida é direcionada pelo Senhor. E esse simples motivo já deve ser motivo mais do que suficiente de adorar a esse Deus que é o Senhor de minha vida. Nós temos a promessa de Deus, amados, para todos nós, versículo de número 14, diz que Deus faz um juramento de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Isso há de acontecer no momento propício. O Senhor Jesus há de retornar, buscar os seus, a sua igreja, e nós, igreja do Senhor, permaneceremos nos céus com o Senhor por toda a eternidade. Não haverá mais guerras, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto esse momento não for claro, efetivo na vida da humanidade, como servos do Senhor, nós precisamos entender que estamos nessa peregrinação, rumo a Canaã celestial. E nessa peregrinação, eu preciso entender algumas coisas. Nessa peregrinação eu enfrento problemas, lutas. Nessa peregrinação eu tenho um papel
a desenvolver. Nesta peregrinação, Deus promete me conduzir em triunfo. Nesta peregrinação, eu preciso adorar o meu Deus, que vai à minha frente. Que Deus abençoe os amados e queridos irmãos, em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra e suplicamos-te em Cristo Jesus, para que o Senhor nos faça vivê-la para a glória do Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor por esta manhã e suplicamos-te por esta igreja, pastores, conselho, junta diaconal, sociedades, a membresia como um todo, Senhor amado. Igreja do Senhor, igreja militante, igreja visível do Senhor. A Deus, dá essas consciências a cada um de nós, para que venhamos assim desenvolver com mais afinco o papel que o Senhor colocou a cada um de nós. Em Cristo, nós te louvamos, nós te imploramos, te agradecemos hoje e sempre. Amém.